Toque de Ouro, com André Heller. 4h21, já estamos na tela com o André Heller para bater um papo sobre o vôlei. E ele já está comemorando lá. Ganhou no tie-break. Com aqueles 2 pontinhos brigados lá no finalzinho do tie-break. Comemora bastante, vibra muito. Tudo bem com você, André? Tudo jóia, Cabela, Carlão, muito boa tarde. Estou comemorando o nosso reencontro nesta segunda-feira. Ótimo final de semana para o voleibol, hein? Verdade. Voleibol. Aliás, o Brasil fez bonito no feminino. Tem uma derrota dentro desses 4 jogos aí, mas uma derrota esperada, né? Frente à fortíssima Itália. Mas foram 3 vitórias boas da seleção brasileira feminina na Liga das Nações, né, André? Cabela, sabe que existem várias maneiras de observar a campanha do Brasil nesse final de semana lá em Brasília, na Liga das Nações feminina, né? Então, nós temos a questão de olhar realmente as 3 vitórias muito importantes, vitórias de peso contra a Turquia, que o Brasil ganhou de 3-1, contra a Holanda de 3-0 e contra a própria Sérvia de 3-0. Ótimas vitórias importantes. Eu te confesso que contra a Sérvia não estava esperando um jogo assim tão tranquilo e um placar de 3-0. Por outro lado, Cabela, quando a gente fala da Itália no feminino, nós pensamos naquela Itália extremamente forte, coesa, equilibrada, jogando muito bem. Porém, a Itália não vinha jogando bem, né? Vinha de algumas apresentações ruins. Então, de alguma maneira até surpreendeu essa derrota. Sim, quando falamos de Itália, é muito natural que aconteça alguma derrota em algum confronto. Porém, a Itália está totalmente descaracterizada e, de uma certa maneira, em função da campanha do Brasil, essa derrota também surpreendeu. Mas, de qualquer maneira, foi um belíssimo final de semana para o voleibol feminino. Lembrando que o técnico José Roberto Guimarães está fazendo alguns testes, não no sentido efetivo e literal de testar as atletas, mas no sentido de dar experiência, dar a possibilidade e oportunidade dessas atletas construírem repertório. Nós falamos isso na semana passada. Eu quero ratificar a importância dessas jovens atletas estarem na quadra. Uma coisa é treinar e jogar pelos seus clubes, seja no Brasil, seja na Europa. Outra coisa é atuar por uma seleção brasileira, seja treinos ou jogos. Sempre é muito mais pesado, a responsabilidade é muito maior. Pegar o gancho do feminino, o Brasil também voltou a ser campeão mundial do vôlei de praia, né? No feminino, a Duda e a Ana Patrícia venceram, né? As canadenses voltaram a erguer o troféu do Mundial. Afinal de contas, desde 2015 que isso não acontecia, não é, André? Olha, e com propriedade, viu? Com propriedade. Que belo final de semana também para o voleibol de praia, né? Que não fez uma boa campanha nos últimos Jogos Olímpicos, mas está se recuperando. Na verdade, vinha de bons resultados, mas não correspondeu às expectativas de todos nós, porque nós nos acostumamos mal com o voleibol de praia brasileiro. E agora um belíssimo final de semana, não só com a medalha de ouro, mas outras 2 medalhas importantes para o nosso voleibol de praia. Muito bem, Carlão. André, boa tarde, boa semana. Eu vou dar uma viajada aqui, mudar um pouquinho o rumo da prosa, mas englobando o Renata e essa filosofia argentina que novamente está chegando. Eu, às vezes, sou achincalhado aqui por ser fã não só do futebol argentino, mas do esporte argentino. O vôlei argentino, o basquete, o tênis argentino, o rugby, né, que é sensacional. E acompanhando aqui, nós tivemos treinadores históricos, né? Marcelo Mendes no Cruzeiro, Júlio Velasco, que fez história com a seleção italiana, e temos o Dileu, que vai para a sua segunda passagem, né, aqui no Renata. Eu queria saber, André, a filosofia argentina, como que ela contribui para o voleibol brasileiro? Eu sei que tem rivalidade, eu sei que eles foram pedras no sapato nos últimos mundiais ou nos últimos Jogos Olímpicos, mas qual que é a contribuição portenha aí para o nosso vôlei, André? Oi, Carlão, eu adoro as tuas viagens, meu amigo. Ótima pergunta. Carlão,
Eu vou fazer vou adicionar um nome a essa lista de técnicos de voleibol argentino, tá? Carlos Javier Weber. Ele é um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, inclusive com uma passagem muito significativa no voleibol brasileiro antes de retornar ao voleibol de Taubaté, quando foi campeão novamente da Superliga, tá? Eu tive a felicidade de jogar com o Javier Weber enquanto ele ainda era levantador. Depois acompanhei a transição dele quando ele fez um ano. Isso é inédito, não sei se vocês sabem dessa informação. O Carlos Javier Weber, ele ocupou um ano num projeto lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Ele ocupava duas funções. Ele fazia a função de técnico, mas também de levantador. Bacana. E eu era o capitão dessa equipe, então eu pude acompanhar de perto e depois continuei com ele mais 3 anos ainda como técnico, tá? Ele foi, sem dúvida nenhuma, junto do Bernardinho, um dos técnicos mais importantes da minha carreira, da minha trajetória, e por ele eu sentirei, na verdade, uma eterna gratidão. Mas, na verdade, Carlão e Cabela, a filosofia, a mentalidade argentina, ela é muito produtiva, ela agrega muito valor, porque a característica dos atletas argentinos, de uma maneira geral, não querendo generalizar, mas de uma maneira geral, é de não terem tanta força física, né? Nem serem tão altos. É uma característica histórica das seleções e dos atletas de voleibol da Argentina. Em função disso, há muito tempo que eles buscam outros recursos para compensar, talvez, essa falta de condição ideal física. E aí eles implantaram uma mentalidade, uma cultura onde o volume de jogo é a prioridade. Literalmente são jogadores jogueiros, ou no futebol talvez seja boleiros. Eles sabem fazer o jogo, eles não desperdiçam, eles não erram, erros de graça que a gente chama no voleibol. São jogadores que sabem dar volume de jogo, que mantêm a bola no ar, e os técnicos argentinos agregam muito valor nesse sentido. Porém, eu quero frisar uma outra característica importante desses técnicos argentinos. Mais do que técnicos importantes, mais do que técnicos qualificados, eles são líderes. E nós, no Brasil, tá? Não é uma crítica, é uma constatação, nós, no Brasil, nós temos mais técnicos e treinadores do que líderes. Nós temos muita gente, muitos técnicos, muitos profissionais que entendem muito de vôlei, tecnicamente, taticamente, fisicamente, e por aí vai, mas não são todos que ocupam um papel de liderança. E quando a gente está falando de um trabalho em equipe, quando a gente está falando de um esporte coletivo, os atletas ouvem, os atletas escutam, os atletas seguem o líder, e nem sempre o técnico ou o treinador. Que bacana, que bacana. Ainda falando sobre o vôlei Renata, o André, chegou o Everaldo aí, a última contratação aí, não sei se é a última, né? Eu estou dizendo que foi a última que chegou, né? O último que chegou. Tá fechado o elenco ou ainda não? Olha, em princípio tá fechado, Cabela. Então nós ficamos aqui, vou usar os últimos minutos aqui, nós ficamos com levantadores Gonzalez e Everaldo, os meios Barreto, Felipe Brito e Lucas, os ponteiros Lucas Lima, Nicolas Lazo, argentino, e João Frank, os opostos Felipe Roque, da seleção, e Lucas Borges, e o nosso líbero da seleção, também Ale. A princípio está fechado, óbvio que nós teremos a inserção de atletas da categoria de base, afinal de contas, é uma das premissas do nosso projeto. Agora, Cabela, você citou muito bem, a contratação desse levantador Everaldo, ela foi muito importante para o nosso projeto, talvez uma das mais importantes para esse ano. O levantador Everaldo, ele já não é tão novo, não estou dizendo que ele é velho, mas ele já não é tão novo, ele é um levantador experiente, ele é um levantador com muita capacidade técnica, tática e física, e aí que a composição com o Demian Gonzalez, que já é um atleta também mais experiente e com uma idade mais avançada, eu não estou chamando ninguém de velho aqui, mas é um jogador mais experiente. Essa composição dos dois na função, ela é maravilhosa. Eu posso te falar assim com muita convicção e qualidade, e convicção e propriedade,
que nós temos a melhor composição na função na atualidade aqui no Brasil. Demian Gonzalez e Everaldo. Que maravilha. Vamos ver que, quem sabe, na próxima liga aí, começa, você disse em novembro, é isso? Você disse esses dias, né? Começa em novembro? A Superliga Brasileira tem previsão de começar meados de outubro, assim que acabar o Campeonato Paulista, que ainda não tem tabela definida. Temos só uma previsão, mas geralmente o Campeonato Paulista acaba meados de outubro e na semana seguinte a Superliga tem o seu início já. Muito bem, então torcedores de Campinas e toda a região aí do Vôlei Renata, fiquem atentos aí, espertos, preparem-se para comemorar. Muitas vitórias virão pela frente aí. André, um abraço para você, até segunda que vem. Abraço, Carlão, abraço, Camila, até semana que vem. Tchau, tchau. Vem aí, repórter CBN. Intervalo, a gente volta já.